Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerdcamp. Hoje vamos estar aqui trazendo 10 curiosidades de Game of Thrones para vocês. Roda a vinheta, produção. A Casa dos Dragões, spin-off de Game of Thrones, está chegando aí. Com previsão de estreia para o dia 21 de agosto no HBO Max, a produção é situada 200 anos antes da série original e vai focar na história da Casa Targaryen e todo o seu legado deixado em Westeros. Com o objetivo de amenizar um pouco a ansiedade de vocês, separamos algumas curiosidades sobre Game of Thrones. Venham conferir! Game of Thrones teve um piloto que nunca foi ao ar. Comandado por Tom McCarthy, diretor e roteirista de Spotlight, o piloto original acabou não saindo como esperado. O episódio foi tão terrível que a coisa toda precisou ser desfeita e refilmada, pelo menos é o que garante o co-criador David Benioff, que afirmou que eles entenderam tudo errado em um nível muito básico ao escrevê-lo. Além das mudanças no roteiro e no ritmo da série, alguns atores acabaram deixando o elenco principal. Inicialmente, Catelyn Stark e Daenerys Targaryen foram interpretadas, respectivamente, por Jennifer Ehle e Tamzin Merchant. Na refilmagem, elas foram substituídas por Michelle Fairley e Emilia Clarke. E parece que nem o próprio criador escapou do corte, já que uma cena misteriosa em que George R.R. Martin fez uma participação especial acabou sendo cortada na edição final. Número 2. Peter Dinklage quase recusou o papel de Tyrion. Ao ser convidado para integrar a série, Peter Dinklage ficou relutante em aceitar o convite por conta do estereótipo de anões em séries de fantasia. De acordo com o ator, ele não queria uma barba muito longa e nem sapatos pontudos. Algo que foi imediatamente atendido por David Benioff e Dan Weiss, que asseguraram que esse personagem e o mundo de Westeros não era sobre isso. Afinal, Tyrion era um personagem complexo, e não caricato. Após os criadores o convencerem a entrar para a série, Peter fez a mesma coisa com Lena Headey, sua amiga de longa data, que aceitou rapidamente o convite para dar vida a Cersei Lannister. Número 3. Interpretação de Joffrey foi inspirado em personagem de Joaquin Phoenix. É impossível você não odiar o sádico e cruel rei Joffrey Baratheon, personagem interpretado por Jack Gleeson. Por conta da raiva dos fãs na internet, o ator sofreu ameaças na vida real e parou de atuar, retornando somente em 2020 após 6 anos fora da indústria cinematográfica. De acordo com Gleeson, para ter sucesso em sua interpretação, ele se inspirou parcialmente em Commodus, de Joaquin Phoenix, em Gladiador. A característica mais notável que ele tentou implementar enquanto interpretava Joffrey era o sorriso malicioso de Commodus, que ficou igualzinho. Número 4. A produção de Game of Thrones usou mais de 15 mil litros de sangue falso em apenas um episódio. Não é novidade para ninguém que Game of Thrones é conhecido por ter muitas mortes brutais e perdas de personagens importantes ao longo das temporadas. Um clássico exemplo disso é o Casamento Vermelho, que foi um completo banho de sangue. E quando falamos que foi um banho de sangue, não é mentira, já que nesse episódio da terceira temporada foram gastos mais de 15 mil litros de sangue falso. Número 5. Emilia Clarke passou muito mal durante as gravações de uma cena. Ainda falando sobre sangue falso, uma das cenas mais sangrentas de Daenerys Targaryen é quando a mãe dos dragões precisa comer o coração de um cavalo. Para deixar aquele momento o mais real possível, Emilia Clarke ficou coberta da cabeça aos pés com sangue falso. E não pense que o coração que ela comeu era delicioso. Em entrevista para a Vulture, Emilia contou que era tão nojento aquilo que ela ficava vomitando em um balde entre as tomadas. Isso ocorreu, pois o coração era uma gelatina gigante coberta com quilos de sangue falso. Número 6. Charles Dance aprendeu a esfolar um servo para a série. Para quem não se lembra, a primeira cena de Charles Dance como Tywin Lannister em Game of Thrones é esfolando um servo. Foi um pouco perturbador de assistir, em parte por causa das habilidades de atuação de Dance, mas também porque ele deu um passo adiante e realmente esfolou um servo de verdade. Em entrevista para o LA Time, David Weiss afirmou que o animal foi comprado exclusivamente para essa cena. Meio brutal, não é? Número 7. As cenas tiveram muitos efeitos pirotécnicos. Não só de sangue foi feito o set de filmagens de Game of Thrones. Havia muito fogo também, desde dragões até casas de madeira sendo explodidas por Daenerys Targaryen. E nem tudo eram efeitos visuais. De acordo com a HBO, a série usou 163 toneladas de propano e 3.000 efeitos pirotécnicos durante suas 8 temporadas. Eles também usaram quase 500 kg de creme em pó para café nas cenas de pirotecnia. Número 8. Tyrion Trollador. Depois que Game of Thrones foi lançada pela HBO, David Benioff pregou uma peça em Peter Dinklage, ligando para ele dizendo que a série havia sido cancelada. Dinklage precisou de 6 horas para descobrir a verdade. Eles escolheram o intérprete de Tyrion para receber o trote, pois ele sempre teve a fama de ser brincalhão nos sets de filmagens. Em uma entrevista para o Jimmy Kimmel Live, o ator revelou que é sempre divertido quando se finge de morto durante as gravações. Apenas minhas pernas esparramadas no trailer.
Você tem que ficar realmente esmagado no chão em uma posição muito estranha, revelou o ator. Parece que ele leva bem a sério essa história de assustar as pessoas. Número 9. O som do dragão de gelo era gritos de fãs. Um dos momentos mais chocantes da 8ª temporada da série é quando o Rei da Noite mata Viserion e o transforma em um dragão de gelo. A criatura tinha um grito bastante característico e assustador, e acabou sendo gerado de uma forma bastante criativa. A designer de São Paulo Fairfield conheceu um grupo de fãs na convenção com Off Thrones e pediu que eles gravassem seus gritos, o que eles fizeram imediatamente. Quando ela os encontrou novamente, revelou que havia usado a gravação deles para fazer o grito do Viserion. Isso, é óbvio, deixou todos os participantes completamente radiantes. Número 10. Sophie Turner adotou o cão que interpretou seu lobo gigante. Ao longo das temporadas da série da HBO, a maioria dos lobos gigantes dos jovens Stark tiveram destinos tão trágicos quanto a família a que pertencem. O filhote de Sansa, Lady, teve o infeliz destino de ser morto no 2º episódio da 1ª temporada. Porém, Sophie Turner, a atriz que interpretou Sansa, adotou Zuni, o cão que a interpretou, logo em seguida. De acordo com Sophie, ela sabia que Lady morreria e que os criadores da série estavam prontos para demiti-la. Para não ficar longe de Zuni, a mãe da atriz conversou com Vice Benioff e, por fim, adotou o cão. Infelizmente, Zuni faleceu em 2017, após ficar 7 anos com a família de Turner. E aí? Curtiram? Comentem abaixo o que vocês acharam e não esqueçam de marcar aquela pessoa que está ansiosa para ver a Casa dos Dragões com você. Eu vou ficando por aqui, beijos e até a próxima!